Audiolivro A Arte da Guerra. Autor Sun Tzu. Planejamento, estratégia e liderança em 13 lições. 10ª parte. Terreno. Primeira. Sun Tzu disse: há 6 tipos de terreno a serem dominados: terreno acessível, terreno traiçoeiro, terreno duvidoso, passagens estreitas, alturas vertiginosas, terrenos distantes do inimigo. Segunda, o terreno que pode ser atravessado livremente por qualquer lado é chamado de terreno acessível. Nesse tipo de terreno, seja o primeiro a ocupar os locais altos e ensolarados. Procure manter livres as suas linhas de abastecimento. Assim, começará a batalha em vantagem. Terceira, o terreno que pode ser abandonado, mas que é difícil de se reocupar, é chamado de terreno traiçoeiro. Num desses locais, se o inimigo não estiver preparado, pode avançar e derrotá-lo. Mas se o inimigo estiver pronto para recebê-lo e você não conseguir suplantar, a retirada será difícil e o pior acontecerá. Quarta, quando o terreno é de tal forma que nenhum dos oponentes possui vantagem em ser o primeiro a atacar, chama-se de terreno duvidoso. Nesse tipo de terreno, mesmo que o inimigo nos apresente uma chamariz irresistível, não é aconselhado avançar. Ao invés, devemos retroceder, obrigando assim o inimigo a se movimentar. Quando parte do exército inimigo tiver avançado, podemos então atacar com alguma vantagem. Quinta, no que diz respeito às passagens estreitas, se puder ocupá-las primeiro, deve-se fortificar a sua posição rapidamente e esperar a aproximação do inimigo. Se o exército inimigo ocupar primeiro a passagem, tenha atenção às defesas que ele levanta. Se montar uma defesa muito fortificada na passagem, não persiga. Sexta, no que diz respeito às alturas vertiginosas, se ocupá-las antes do inimigo, deve fortificar os locais mais altos e ensolarados e aguardar a aproximação do inimigo. Se o inimigo ocupá-los primeiro, não persiga. Antes, procure fazê-lo abandonar as posições que ocupou. Se a distância que o separa do inimigo é longa e a força dos dois exércitos semelhantes, não é fácil provocar uma batalha. Mas ainda assim, se decidir avançar, estará em clara desvantagem. Sétima, esses 6 princípios estão ligados à terra. Um comandante responsável deve estudá-los cuidadosamente. Oitava, um exército está posto a 6 perigos que não surgem de causas naturais, mas antes de erros que o comandante pode cometer. A. Fuga. B. Insubordinação. C. Colapso. D. Ruína. E. Desorganização. F. Derrota. Nona. Se todas as condições forem iguais, se uma força enfrentar outra 10 vezes superior, o resultado é a fuga. Décima. Quando os soldados são fortes e o comandante incapaz, o resultado é a insubordinação. 11ª. Quando os comandantes são demasiado rígidos e os soldados fracos e descuidados, o resultado é o colapso. 12ª. Quando os comandantes são impetuosos e insubordinados, ao enfrentar o inimigo, ignoram as ordens do general. Dessa forma, quando iniciam o ataque, antes do momento certo e lutam cegos pela raiva, o resultado é a ruína. 13ª. Quando o general é fraco e incapaz, as suas ordens não são claras nem objetivas. Não são dadas tarefas adequadas aos comandantes e aos soldados, e as fileiras não são organizadas de forma disciplinada. O resultado disso tudo é a desorganização total. 14ª. Quando um general, incapaz de calcular a força do inimigo, permite que uma força inferior
enfrente uma força superior ou envie um destacamento fraco contra um forte, subestimando a força do inimigo, o resultado é a derrota. 15ª. Um bom general deve estudar cuidadosamente essas 6 formas de cortejar a derrota. 16ª. Os relevos naturais do terreno são os melhores aliados dos soldados, mas a capacidade de estimar o poder do adversário, de controlar as forças da vitória e de entender as dificuldades, os perigos e as distâncias são grandes testes às capacidades de um bom general. 17ª. Aquele que domina esse saber e o põe em prática quando luta, ganhará suas batalhas. Aquele que o desconhece ou não o pratica será derrotado. 18ª. Se o resultado previsto da batalha é sem dúvida a vitória, deve lutar, mesmo que o soberano o proíba. Se vencer lhe parece impossível, não deve lutar, nem a pedido do soberano. 19ª. O general que avança sem cobiça, ou que se põe em fuga sem temer a vergonha, cujo único desejo é proteger o seu país e prestar um bom serviço ao seu soberano, é ele o maior tesouro do reino. 20ª. Recompense os seus homens como as suas crianças, e eles o seguirão até os mais profundos vales. Cuide deles como cuida dos seus filhos, e eles ficarão ao seu lado até diante da morte. 21ª. No entanto, se for indulgente, mas incapaz de impor a sua autoridade, se for bondoso, mas não os conseguir comandar, mais ainda, se for incapaz de impedir a desordem, então os soldados serão como crianças mimadas, se tornarão inúteis para a guerra. 22ª. Quando sabemos que os nossos homens estão prontos para atacar, mas não conhecemos as capacidades do inimigo, apenas percorremos meio caminho rumo à vitória. Quando conhecemos as fraquezas do inimigo, mas não sabemos a real condição dos nossos homens, apenas percorreremos meio caminho na direção da vitória. Quando conhecemos as fraquezas do inimigo e a condição de nossos homens, mas desconhecemos o tipo de terreno nos campos de batalha, só temos igualmente metade da vitória assegurada. 23ª. Assim, o líder experiente comanda os seus soldados com um objetivo claro e uma estratégia bem definida. Dessa forma, quando eles levantam o acampamento, a sua vitória já está garantida. Daí, o ditado: se conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, a vitória é garantida. Se conhecer a terra e o céu, a vitória será completa.